Graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler um texto bíblico. Na primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vamos ler o versículo 5 e 6. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos de todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai, e grato servi a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, glória a Jesus. Meus amados, nós estamos falando já há algum tempo sobre este assunto, que é sobre a soberba e sobre a humildade, sobre a necessidade que temos de aprender, principalmente de Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, é com base neste pensamento, neste texto bíblico que estamos comentando já há algum tempo. Aqueles que estão conosco através do canal, da internet, do YouTube, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e você pode compartilhar neste momento para tantas pessoas quantas você pode compartilhar, para que sejam alcançadas também por esta palavra. Estaremos apresentando também os pedidos de orações que estão sendo enviados por estes que estão participando conosco através da internet. Sendo assim, meus irmãos, nós estamos falando nesses últimos dias sobre a humildade. E dentro disto, onde a palavra de Deus nos diz aqui que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Temos, dentro deste texto que estamos mastigando já há várias semanas, a compreensão de que a humildade deve caracterizar aquele que serve a Deus. Uma pessoa que serve a Deus e não tem demonstração, não apenas demonstração, mas não tem uma natureza de humildade, entra em dificuldade, porque faz parte da nossa caminhada e da nossa jornada a humildade. Por quê? Porque aprendemos de Jesus. Foi Ele quem nos ensinou. A palavra diz que a humildade deve, assim compreendemos, deve caracterizar aqueles que servem a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Salmos 34. Vamos ver o que a Bíblia nos diz.
Salmos 34. Diz o verso 2: No Senhor se gloria a minha alma. No Senhor se gloria a minha alma. Os humildes, em outra versão diz os mansos, o ouvirão e se alegrarão. Quando nós olhamos isto aqui, parece até uma coisa um pouco negativa, mas a Bíblia diz: se alguém quer se gloriar, glorie-se no Senhor. E o que é gloriar-se? Gloriar-se parece até uma palavra um tanto quanto negativa para alguém que se diz humilde, porque gloriar-se significa gabar-se, significa envaidecer-se, significa ter orgulho de alguma coisa. Isso é gloriar-se. Mas a Bíblia nos diz: se você quer se gloriar, se glorie-se no Senhor e não em si mesmo. Que não haja nenhuma glória humana, soberba humana, vaidade humana, vanglória humana. Mas se alguém quer se gloriar, se glorie no... E o que é se gloriar no Senhor aqui? Se gloriar no Senhor significa ter a alegria, o prazer, o contentamento de dizer que Deus é o meu Deus. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor, eu estou me gloriando nele. Isso é se gloriar no Senhor. Isso é compreender que não há glória pessoal alguma, mas que toda glória advém daquele que está comigo. Eu me glorio no Senhor porque eu tenho a satisfação de dizer: Ele é o meu Deus e nele eu confiarei. Está lá no Salmo 91. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, é a minha força. Então, quando nós nos gloriamos no Senhor, não é que nós temos aquele sentimento negativo, nós estamos nos gabando. Você sabe quem é o meu Deus? É Jeová. Você sabe quem é o meu Senhor? É o mesmo que era ontem, hoje e eternamente. Isso é se gloriar no Senhor. Então, o ser humano, ou seja, a sua alma, ela começa a compreender que pode se alegrar em Deus, que pode confiar em Deus e que pode dizer: quem é o nosso Deus? Vocês estão lembrados que quando os inimigos cercaram o povo e o inimigo disse assim: e quem é o Deus que vai poder fazer isso? Disseram também aos moços que estavam de frente à fornalha: e quem é o Deus que poderá livrar da minha mão? Isso é um desafio. Mas eles disseram, se gloriando no Senhor: olha, o nosso Deus, Ele pode nos livrar da tua fornalha e da tua mão. Isso é se gloriar no Senhor. Se Ele quer fazer, eu não sei. Agora que Ele pode, pode. Que Ele faz. Porque Ele é grande. Então isso é gloriar-se no Senhor. Diferente do homem se gloriar nele mesmo. Eu posso, eu sei, eu faço. Mas aquele que se gloria no Senhor transfere para Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Eu estou aqui por causa dEle. Eu conseguindo, é Ele. Dele é o querer e dele é o operar, o realizar, o efetuar. É dele. Então, quando diz o texto: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Por quê? Numa versão diz assim: eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Não sei se tem alguma versão diferente aí. O Salmo 34, 2. Tem alguma versão diferente daquela que é: gloriar-se no Senhor, gloriar-se-á no Senhor a minha alma? Ou
esta versão aqui que diz: no Senhor se gloria a minha alma. Tem outra versão diferente aí? Hein? Na linguagem de hoje, que traduz para compreensão melhor, diz assim: eu o louvarei por causa das coisas que Ele tem feito. Quando eu me glorio no Senhor, eu me glorio por causa daquilo que Ele tem feito, por causa daquilo que Ele tem realizado. Nós nos gloriamos no Senhor porque Ele, com braço estendido, operou milagres, operou maravilhas. Este é o nosso Deus, e eu me glorio nele. Eu tributo a Ele, eu reconheço nele que Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Então, o ser humano que se gloria no Senhor é aquele que tem a alegria de dizer, se é que pode usar essa expressão, a vaidade de dizer: tu sabe quem é o meu Deus? O meu Deus é Deus, em cima no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Ele é Deus. Então isso é gloriar-se no Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando nós olhamos isto, de como Deus tem operado, a Bíblia nos fala que a tribulação produz a paciência produz o quê? A experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Porque uma coisa vai chamando a outra até que o crente fica maduro. Quando aqui está escrito, até aqui nos ajudou o... Certamente esta frase está dizendo que eu passei por tantos processos e Deus não me falhou até agora. Até aqui me ajudou o... Mas isso não quer dizer que ficou aqui. Isso gera uma expectativa que daqui para frente, o Deus que me ajudou até aqui, Ele continuará me ajudando. Então é uma frase que denota um passado realizado, mas denota também uma expectativa de futuro a se realizar dentro daquilo que é o Deus que ajuda. É o Deus que ajuda. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Deus que te ajudou até aqui, Ele está como que dizendo assim, Ele vai continuar te ajudando porque Ele é Deus. Porque há um propósito dEle assim. Então, se Deus cuida, ou tem cuidado de nós até agora, por que duvidar de que Ele vai continuar cuidando da gente? Por que pensar ou imaginar de que Ele mudará o seu plano para conosco? Até porque a Bíblia diz, eu bem sei os planos que estou o quê? Projetando para vós. Planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu sempre criei e eu creio sempre que Jesus me ama. Você sabe que Jesus ama você? Hein? Jesus ama você? Você tem consciência disso? Quando nós temos a consciência de que Jesus nos ama, as coisas vão se tornando menos importantes, porque o que importa é saber que Jesus me ama. As demais coisas, bom, são secundárias, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Ora, se cooperam para o bem daquele que ama a Deus, imagine para aquele que Jesus o ama. Porque a Bíblia diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Imagine para aqueles que Jesus ama. Tem pessoas que às vezes ficam dizendo, Jesus, eu quero uma prova que o Senhor me ama. Meu Deus, é um pecado. Nunca diga isso. Jesus, eu queria, tu está comigo, Jesus? Me prova que tu está comigo. É porque a misericórdia de Deus é tão grande que não escuta essa conversa. Entende isso? Jesus não vai escutar isso não.
Porque ele vai dizer para você assim: rapaz, peraí, eu morri por você. Você era um miserável. Você estava no charco. Você estava na lama. Você estava no refúgio. Você estava no sangue. Você estava, olhe, no lugar mais escuro, no charco de lodo, conforme diz o salmista. E eu fui lá. Passei por você. Estendi a minha mão. Peguei você. Coloquei os seus pés sobre uma rocha. Fiz você cantar um hino novo, um hino de esperança. Como pode agora você me indagar se eu amo? É uma afronta a Deus ou não? Nunca diga isso. Nunca questione Deus. Nunca questione o amor de Deus. Diga sempre: eu sei que Jesus me ama. Vamos dizer? Eu sei que Jesus me ama. Aleluia. 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 Quando você tem essa consciência, irmãos, as coisas que acontecem ou que sucedem pouco importam. O que importa é eu saber que Jesus me ama. Pronto. Quem quiser dar as costas, dê. Quem quiser voltar atrás, volte. Quem não quiser me abraçar, não abrace. Quem não quiser me querer, não me queira. Mas eu sei que Jesus me quer, que Jesus me ama, que Jesus me deseja. E isto é o que importa na nossa vida. Glória a Deus. Tudo mais é secundário. Então, se Deus tem cuidado, às vezes tem pessoas que dizem assim: Jesus, tu só abençoa fulano, tu só abençoa cicrano. Jesus nunca vai fazer uma coisa assim comigo. Não tem gente que pensa assim? Tem. Porque eu também já pensei assim. Até o dia que eu fui desmascarado por Deus. Não é? Porque a gente fica naquela: não, Jesus só quer fulano, Jesus só quer cicrano. Não, irmão, não, Ele quer você. Ele quer você. Agora, Ele não quer você mimado, não. Entende isso? Você já viu um pai quando vai ensinar o menino a andar? Uma mãe quando vai ensinar o menino a andar? Ele solta o menino e o menino vem correndo para ele, já caindo, e ele vai se afastando. E por quê? E o menino, a impressão que dá é: porque meu pai não me pega logo? Porque minha mãe não me agarra logo? Não, você tem que andar. Você tem que aprender a andar com as suas pernas. Você não pode estar o tempo todo dentro do cesto, acompanhado por Miriam, não. Você vai ter que ir para o palácio, para o meio de quem é ruim, para o meio de quem não gosta de crente. Vai sofrer influência de coisa que é negativa, mas Deus vai betumar você, vai ajudar você, para que você possa crescer, amadurecer, e você permanecendo humilde perante Deus. Deus vai usar você no tempo certo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos aqui adiante um pouquinho. Todos aqueles que são crentes em Jesus, que têm comunhão com Deus, que têm um relacionamento com Deus, todos estes sabem que a caminhada, a jornada, não é fácil. Ele enganou você? Enganou ou não? Olha, irmão, não se engane com essa conversa furada que tem por aí, não. Que você é o xodózinho de Jesus, que Ele vai pegar uma mamadeirinha, uma chupetinha, botar na... Não, irmão, não. O que é que o hino 212 da harpa cristã diz? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Um guerreiro vai estar de chupetinha. Ô sargento, ele olhou diferente para mim. Ô capitão, veja, ele olhou para mim meio assim. Você é um soldado ou não é um soldado?
A Bíblia diz que o soldado não se embaraça com o negócio dessa vida, mas ele está aqui para agradar aquele que o alistou para a guerra. E todo soldado que vai para a guerra, ele está sujeito às cicatrizes. Sim ou não? Está sujeito às cicatrizes, sim ou não? Cicatrizes. E as maiores medalhas de um soldado não são aquelas que são penduradas no peito, são aquelas que vêm como marcas no seu corpo. Por isso Paulo disse: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Então é preciso compreender isso. Às vezes nós temos uma coisa assim, de querer alguém que nos adule. Isso é da nossa natureza. É assim ou não? É da gente mesmo isso. Não é que você está errada do ponto de vista humano, não. Você está certa. Tem um ditado que diz: quem não chora, não mama. O menino para mamar tem que chorar. Mas você não é mais criança, você já cresceu. Você já não vive mais de leitinho, você agora vive de comida mais sólida. É assim ou não? É assim. Então, os cuidados de Deus são sobre nós. Mas em cada fase da nossa vida, Deus vai apresentando formas e maneiras de como a gente se relacionar melhor com Ele, em um grau de equilíbrio, de responsabilidade e de maturidade maior, em uma comunhão mais aprimorada, porque todos nós temos comunhão com Deus, sim. Agora, uns têm mais comunhão e outros menos comunhão, mas todos temos comunhão. Então, esta palavra nos aponta para aqueles que têm aprendido a paciência nesta escola do sofrimento. Nós estamos numa escola de sofrimento, porque o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Se alguém disser qualquer coisa diferente disso, olha, irmão, não aceite não, porque a Bíblia diz que não há servo maior do que o seu, e diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. E Deus abençoa? Abençoa. E Deus dá? Dá. E Deus faz? Faz. Agora não pense que é como se fosse um negócio que vem assim, de um jeito que você não vai passar por nada na vida. Não, você vai passar. Você vai passar. Você vai viver e conviver com esta realidade. O Salmo 10 e o verso 12 diz assim, Salmo 10 e 12: levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão, não te esqueças dos pobres. Em outra versão diz assim: vem, ó Senhor Deus, e castiga essa gente má, essa gente ruim. Não te esqueças dos que estão sendo perseguidos. É a oração do salmista. Às vezes alguém diz assim: não, mas Davi foi um homem abençoado. Foi, mas quantas perseguições ele sofreu? Às vezes tem gente que só quer contar uma parte da história, sim ou não? Sim ou não? Mas é preciso conhecer toda a história. É como você no dia do culto de ação de graça. É como você depois de um tempo abençoada por Deus, abençoado por Deus, e alguém viu você em uma dificuldade tão grande, em situações tão difíceis, e agora você vê com um semblante diferente, uma roupa diferente, um sapato diferente, um jeito diferente, e alguém olha assim, olha para ali, só quer ser. Mas não sabe o caminho pelo qual você passou. E mesmo onde está hoje, às vezes e muitas vezes, as dificuldades estão presentes. Não são as mesmas. Mas Jesus sabe trabalhar cada fase da nossa vida. Sabe ou não sabe?
Ele sabe ou não? Sabe, sabe. Ele sabe. Ele sabe. Tem aquele que não tem dinheiro e tem fome. E tem aquele que tem dinheiro e não tem fome para comer o que tem na mesa. São coisas assim que vão trazendo uma diferença. Porque a Bíblia nos diz lá em Eclesiastes, vamos ler, me veio à mente aqui agora. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 14. Eclesiastes 6 e 14. Me lembrei desse versículo agora. No dia da prosperidade, o que é? O que é que diz? Hein? Ah, desculpe, 7,14. É que eu olhei o 6 aqui do lado e... É 7,14, desculpe. 7,14. No dia da prosperidade... Hein? Goza do bem. Em outra versão diz assim, te alegra, regozija-te. É o dia da prosperidade. Sim ou não? É pecado se alegrar no dia da prosperidade? Não, não é não. É a bênção de Deus. É o cuidado de Deus. Se Deus abençoou você, se alegre. Se Deus lhe deu pão para comer, agradeça pelo pão e coma. E se puder repartir com alguém, reparta. Dê para alguém também. É bíblico. No dia da prosperidade, o que é que tem, irmãos? Hein? Goza do bem. Regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Pensa um pouquinho. Aceita também. Porque também faz parte da vida. O ter e o não ter. O poder e o não poder. O fazer e o não fazer. Considera. 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 Irmão, considera. Não deixe de considerar não. Considere. Faz parte da vida. Tem o dia da prosperidade e o dia da adversidade. O dia que tudo dá certo e o dia que parece que não dá certo. Mas considere. Mas diz a Bíblia, porque Deus fez tanto este como aquele. Os 2 dias foram feitos pelo Senhor. Foi Deus quem trabalhou na nossa vida para que existisse um dia e para existisse um outro dia. Foi Deus quem fez ambos os dias. O dia da prosperidade e o dia da adversidade. Para que o homem nada descubra do que há de vir após dele. Ora, irmão, sabe por que isso? Para que ninguém fique dizendo agora como aquele, rico sou, de nada tenho falta. Quem me tirará daqui agora? Quem poderá fazer nada comigo? Esta é a Babilônia que eu construí para a minha glória. Não. O homem precisa compreender que ele é limitado. Não pode ser soberbo. Ele tem que ser humilde. Por isso Jó disse, aceitaria o bem do Senhor e não aceitaria o mal? Veio dele. E se ele me colocou nessa situação, ele tem propósito, irmão. Deus não brinca com crente. Deus não pega você e coloca numa situação e fica lá sorrindo. Eu quero ver você agora. Eu quero ver. Não, Deus não é assim não, irmão. Deus não age assim. Até tem crente que pensa e age assim. Porque tem uma poesia por aí que diz, agora chegou a sua vez de humilhar. Você agora está na plateia, no palco, e o outro está... Não, irmão, não é assim não. Não é assim não. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus não vai colocar ninguém no palco para ser motivo de dificuldade para quem ficou na plateia. Deus pegou José, tratou dele,
andou com ele, sofreu com ele, agiu por ele, preservou a ele, fez tudo por ele. E quando colocou lá como governador, ele olhou para os irmãos que estavam lá embaixo e disse: nós somos irmãos, foi Deus que me colocou aqui para abençoar vocês também. Não foram vocês que fizeram isso comigo, foi Deus, foi Ele que agiu, foi Ele que traçou o caminho. Quando você fez aquilo, fulano, foi Deus. Quando você fez aquilo, foi Deus. Era Deus trabalhando na minha vida. Eu era um menino, mas agora eu sou um homem. E quem me fez homem? Foi Deus, foi Deus, foi Deus. É preciso a gente compreender isso, porque senão a gente vai ficar o tempo todinho choramingando. Você precisa aprender a ser gigante em Deus. Às vezes o gigante em Deus não é visto pelas pessoas, não. Ser grande em Deus não é visto pelas pessoas, não. Quem foi aquela mulher que chegou encurvada e passou a mão na sacolinha, tirou tudo e colocou ela lá na salva? Todo mundo viu como? Pequena. Sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus disse: olha, tu sabe quem é grande aqui? Aquela dali. E ela entrou, e ela saiu, foi embora, e todo mundo pensava que ela era a pior que tinha. E Jesus dizendo assim para os discípulos: a maior é aquela. Aquela é que é a grande. Para quem estava na fogueira lá dançando com a cabeça de João no prato, quem era o grande ali? Era quem cortou a cabeça e botou no prato. Menino, tu viu a força da filha a filha da Herodias aí? Tu viu? A mulher forte chegou aqui agora, já cortou a cabeça dele, rapaz. Tanta gente lutou para isso, baixou ela chegar, no instante resolveu. Essa mulher é grande. Aí quando chegaram choramingando para Jesus: Jesus, grande. Não tem um maior do que João. Irmão, busca o testemunho do céu. Busca o testemunho do céu. Busca o testemunho do céu. O que é que o céu está dizendo ao teu respeito? O que é que o céu está dizendo? O que é que o céu está dizendo a teu respeito? O importante não é o que as pessoas dizem, é o que você está ouvindo do céu. Aleluia, aleluia. Você está lembrado de Samuel? Samuel lá na casa de Eli, os filhos tudo desmantelado. Eli já não tinha mais revelação do céu, aquela dificuldade toda. Quem era o grande? Era Eli. Quem era o grande? Eram os filhos de Eli. Eram eles que estavam manobrando e fazendo e agindo tudo, sim ou não? E estava o menino lá, diante da arca do Senhor. Enquanto os filhos de Eli estavam ao redor do templo, deitando com as mulheres lá fora, Samuel estava dentro de casa, diante da tenda da arca do Senhor. E quem está diante da arca do Senhor e está em humildade perante Deus, ouve a voz de Deus: Samuel, Samuel. Deixa o soberbo, deixa quem quiser gritar, deixa quem quiser falar, fique na sua posição e dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, o Salmo 34 e o verso 2 diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. O salmista chama, Salmo 34 e 3. Engrandecei ao Senhor comigo. Vamos fazer um culto aqui.
Vamos dar glória a Deus juntos. Porque bênção que é de um só não é bênção. Bênção que é bênção tem que ser bênção para todo mundo. Vamos dar glória ao Senhor. E juntos exaltemos o seu nome. No versículo 4, verso 4, 34 e 4 de Salmo, diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Outra versão diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus temores. E outra versão de todos os meus medos. Será que a gente tem medos, irmãos? Tem medos ou não tem? Tem. Tem temores? Tem. A não ser que você seja melhor do que Paulo. Paulo, certa feita, disse assim: lutas por fora e temores por dentro. Por quê? Porque isso faz parte da nossa humanidade. Tem gente que parece que não é humano, não. Parece que já é um anjo, um arcanjo, um querubim. Eu não acredito nisso, não. Porque eu também sou gente. Quem é gente aqui? Pronto. Quando eu vejo uma pessoa muito assim, que parece que nada lhe toca, eu fico logo desconfiado. Porque nós somos de carne e osso. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a quê? As mesmas paixões. Mas ele o quê? Orou. Diz a Bíblia que ele orou. Então é preciso a gente compreender a nossa limitação, a nossa humanidade. A Bíblia diz assim: quem cuida está em pé, olhe, não caia. Quando eu vejo uma pessoa muito cheia de si, parece que é meio soberba, parece que, não, comigo não, eu dou tapa no inimigo, eu faço isso. Ei, irmão, vai te aquietar, irmão. Vai te aproximar do céu e deixa o inimigo para lá, irmão. Nem Jesus, falando com o inimigo, usou dessa expressão. Quando o diabo falava contra ele, insinuando ao erro, ele dizia assim: está escrito, está escrito, está escrito. Nunca ficou com conversinha, não. Nunca ficou com arrumadinho. Não, a Bíblia diz assim, rapaz: está escrito assim, está escrito assim. Não é ficar de conversa, de arrumação. Não. É preciso estar vigilante. Orai, vigiai. Porque o inimigo está em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Isso é o que? É vaidade. Mas o humilde, ele está ali: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para mim. Olha a minha limitação. Olha a minha limitação. Jesus, eu não posso agora, se o Senhor for conosco. Se o Senhor segurar na minha mão, se o Senhor me ajudar, se o Senhor fizer isso, dá glória ao teu nome, Jesus. Dá glória ao teu nome, Jesus. Dá glória ao teu nome, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Dá glória ao teu nome, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. É assim que funciona. Aí a Bíblia diz que o poder se aperfeiçoa quando eu digo e penso que estou fraco, aí o poder de Deus se manifesta. E o poder se aperfeiçoa nessa minha limitação e reconhecimento de humanidade, de limitação. Mas quando eu fico, comigo é assim, eu chego e é assim mesmo. E não é assim. Não é assim. Então, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos, de todos os meus temores. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda, porque Ele. Isso significa dizer que a gente tem o quê? Ansiedade. Lançando sobre Ele toda a vossa. Por quê? Porque a gente tem ansiedade.
Nós somos humanos. Ninguém pense em nada diferente disto. Agora, o que eu preciso compreender é que Deus é o meu Deus, e eu me gabo disso. Sabe quem é meu Deus? É Jeová, rapaz. Jeová é meu Deus. Tem gente que fica por aí, tu sabe quem é meu pai? Meu pai é autoridade tal, meu pai é autoridade tal, eu sou de uma linhagem tal, eu sou descendente de fulano de tal. Meu irmão, nós somos o povo que se chama pelo nome do... Pelo amor de Deus, você é pouca coisa? Não, em Cristo você é muita coisa. Em Cristo você não é apenas vencedor, você é mais do que vencedor. Em Cristo você pode todas as coisas, sim ou não? E todas as coisas que me fortalecem é dificuldade e é suportar a bênção também. Porque tem gente que enquanto está na dificuldade é crente, quando recebe uma bênção, se desvia. Eu conheci um moço na minha época de jovem, que ele vivia na igreja direto. Deus, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. Ele passou no concurso da polícia, foi ser policial. Entrou para ser policial, se desviou. Não esperou nem ser um coronel, pelo menos. Policial para ele já estava bom. Esperou nem ser cabo. Como policial já podia se desviar. Tem crente que não suporta a bênção. Tem crente que não suporta o louvor. Tem crente que não suporta a exaltação de Deus. Entende isso, irmão? Deus exalta ele e ele começa a olhar para o outro assim. Não, baixa a vista, irmão. Bota o farol baixo, irmão. Baixa o farol, irmão. Então o salmista está dizendo aqui: olha, eu estava perturbado, eu estava inquieto, eu estava aflito, mas ele me respondeu. Ele me atendeu. Bom seria que a gente orasse citando o versículo. Tem um texto da Bíblia que diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Quando a gente faz uma oração até citando a Bíblia, não é que eu estou obrigando Deus a nada. Eu estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Deus foi quem disse. E eu estou trazendo à memória do que Deus disse na minha oração. Glória a Deus. Então, nós na nossa vida diária temos conflitos, irmãos. Adversidades. Que podemos sofrer por um instante. Não tem aquela notícia que chega assim e você fica assim, que gera um impacto ou não gera? Mas daqui a pouco você se lembra daquele salmo que diz assim: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? O que é que está vendo? Eu ainda louvarei na sua presença. É um momento, é um instante, mas eu me restauro. Por isso a Bíblia diz que Paulo, na sua expressão, diz: abatido, mas não destruído. Pode ter um instante de abatimento, mas é como um amortecedor que vem, você pá, e volta para o lugar de novo. É assim ou não é? E Deus olha para você e diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Não blasfemou, não abriu a boca, não reclamou, deu glória a Deus. Por isso a Bíblia diz: humilhai-vos diante da mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus, Ele exalta crente que se humilha perante Deus. Glória a Deus. É importante compreender que, além disto, além de a humildade ser uma característica daquele que serve a Deus, é preciso compreender que
Os humildes serão ouvidos por Deus. Aquele que é humilde é ouvido por Deus. Vamos ler Salmo 138. O Salmo 138. E o verso 6. Ainda que o Senhor é excelso. Ainda que o Senhor é excelso. Contudo, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Em outra versão diz assim: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Outra versão ainda diz assim: tu estás nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes. E os orgulhosos não podem se esconder de ti. Olha, se um orgulhoso, diz a Bíblia, não se esconde de Deus, imagine aquele que é humilde. Irmão, se um orgulhoso, vaidoso, soberbo, não pode se esconder de Deus, imagine aquele que é humilde. Para o humilde está toda a atenção de Deus para ajudá-lo e socorrê-lo. Para o soberbo está Deus em toda a sua plenitude para derrubá-lo. Mesmo sendo Deus elevado, mesmo Deus estando lá no alto, parece que Deus não está ligando para nada nem para ninguém, sim ou não? Como é que pode um Deus tão grande e tão alto, Deus está preocupado com a gente aqui nada? Isso é o que alguém pode pensar. É até aquilo que alguns soberbos dizem. Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. Que não, Deus não está se importando com isso não, Deus não está ligando com isso não. Pode fazer o que quiser, que Deus não está nem aí. Você já ouviu gente dizer isso, não? Não, mano, fica na... Olha, irmão, o importante é a gente ser feliz. Que Deus não está aí preocupado com isso, não. Deus não está nem vendo isso. Essa, muitas vezes, é a colocação de alguém que na sua soberba acha que Deus não está ligando, não. É como se Deus tivesse criado o homem e dissesse: vocês se virem aí agora, façam do jeito que vocês quiserem fazer. E não é assim. Porque a Bíblia diz que Deus pede conta do que passou. Então, a mente do salmista estava aqui como que altamente impressionada com a compreensão e o senso da grandiosidade de Deus, mas também compreendia que Deus era capaz de estar com o humilde. A Bíblia diz assim: porque Ele livra o necessitado quando? E socorre aquele que não tem quem o ajude. Quando não tem ninguém que ajude, aí Deus ajuda. Eu sou uma pessoa que fui ajudada e socorrida por Deus. Quando na caminhada e na jornada não tive alguém que de fato, de verdade, assumisse aquela responsabilidade sobre a minha vida e sobre meus irmãos, Deus não fica quieto. Vai nesta tua força que eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Por quê? Porque ele é pai de órfão e é marido de viúva. Quando não tem ninguém que ajude, Deus vem e diz assim: eu ajudo, eu. Quer me ajuda? Você quer minha ajuda? Você quer a minha ajuda? Você quer a minha ajuda? Aleluia, aleluia. Então, essa exaltação de Deus, exaltação no sentido de Ele estar no lugar alto, excelso, sublime, não impede que Deus interaja, que Deus converse, que Deus veja, que Deus sonde, que Deus perceba, que Deus enxergue o humilde e contrito de
coração. Não, ele está lá em cima, mas ele está assim, olha. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele está olhando assim, ó. E nada, ninguém, nem coisa alguma foge do olhar de Deus. Aleluia, aleluia. Aquele que serve a Deus em humildade, fique tranquilo, porque Deus jamais esquecerá de você. Não é que você vai fazer qualquer coisa para chamar a atenção de Deus, não. Seja um crente na presença de Deus e deixa o tempo correr. Porque tem gente que pensa que Deus está numa plateia vendo quem dá o maior pulo, quem dá o maior grito. Não, irmão, não. Não, Senhor. Não, Senhor. Deus não se impressiona com o teu grito, Deus não se impressiona com o teu pulo, Deus não se impressiona com o teu queixume, Deus não se impressiona com a tua reclamação. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. A Bíblia diz que antes que a palavra saia na tua boca, Ele já conhece, Ele sabe. Pastor, e a gente vai deixar de falar? Não. A gente vai deixar de pedir? Não. A gente vai deixar de... Sim, vai continuar orando, pedindo, clamando. Tem até um hino no Salmo, me esqueço agora, talvez o pastor Ivan vai me ajudar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou. Faço a Ele a minha oração. Se eu fosse cantar, eu ia cantar. Mas o salmista, ele estava apresentando a sua queixa perante Deus, sim ou não? Mas Deus não atende simplesmente porque Ele está fazendo uma queixa. Deus atende porque Ele sabe que você precisa. Porque tem hora que você não sabe nem orar. Tem hora que você não sabe pedir. Tem hora que você não sabe nem falar. Tem hora que você vai orar e fala até bobagem que não é para falar. Você diz coisa que não é para dizer. Mas Ele suporta você. Como um pai e uma mãe suporta churumingado de menino, que fica o tempo todinho. E você, o que é que você quer? Você quer dormir? Tome aqui um leitinho e vá dormir, que amanhã será um novo dia. Precisamos pedir ao Senhor. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É preciso orar? É preciso orar. Mas nem sempre a gente faz a oração que agrada ao Senhor. Mas mesmo assim, Deus continua nos abençoando e nos ajudando. Eu já vi gente ensinando a fazer a oração direita. Irmão, olha, se você orar assim, Jesus vai atender. Você tem que orar especificamente. E no seu irmão, olha, eu não sei se esse negócio está certo ou não, pode crer. Porque a Bíblia diz que quando eu souber orar, o Espírito Santo vai orar por mim com gemido inexprimível. O que Deus precisa da gente é um coração quebrantado diante dele. Certa feita alguém disse, Senhor, dá-me a oração das lágrimas. Quando eu não tiver mais palavra, que as minhas lágrimas falem por mim. Aleluia, aleluia. Oh, que coisa boa é sentir Jesus na vida. Glória a Jesus. Então, os humildes nunca serão esquecidos, irmãos. Não se engane. Quem quiser correr, deixa correr. Quem quiser, deixa, irmão, vai devagar. Vai na tua força. Vai na tua força. Vai na tua força. Vai na tua força. Quem quiser correr, deixa correr. Quem quiser avançar, deixa avançar. Vá aprendendo de Jesus cada dia. Vá amadurecendo cada dia. Vá fazendo a sua parte cada dia. Vá fazendo o trabalho que Jesus lhe confiou cada dia. E vá crescendo em estatura e em graça perante Deus. Vai. No final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
Não queira coisas demasiadamente grandes. Não. Vai te contentando as coisas mais humildes. Vai, aquilo que chegar às tuas mãos para fora, vai fazendo conforme as tuas forças. É isso que Jesus me confiou, vai. Então eu vou fazer isso. Me confiou aquilo, vou fazer aquilo. Me confiou, vou fazer aquilo agora. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E Deus, aquele que é fiel nas poucas coisas, Deus vai colocando nas coisas maiores. Porque Deus presta atenção a quem é humilde. Não precisa ser conhecido, basta ser humilde. Mas ninguém conhece. Rapaz, eu não sabia nem quem era aquela irmã. Mas Jesus sabia quem era. Eu não sabia quem era aquele irmão, mas Jesus conhecia o coração daquele irmão. Quando Samuel chegou para os filhos de Jessé e olhou assim, cada homenzarrão e tal. Ainda faltou os meninos, faltaram. Está onde? Rapaz, está lá no campo. Mas é tão pequeno que não deu nem para chamar. Porque não tem importância mesmo. Então ninguém senta enquanto o menino não chega. Irmão, escute. Irmão, faça o que Deus confiou a você para fazer. Faça aquilo que Deus confiou a você para fazer. E deixe o tempo passar. Nem mais e nem menos. E o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Glória a Deus. E se ninguém na terra achar por bem de reconhecer, não tem problema. O céu te espera. O céu te espera. Aleluia. Aleluia. Me lembro agora de uma história de um casal de missionários já velhinho, que chegou de volta para casa no navio, e quando chegou em casa, esperava encontrar uma banda tocando, recepcionando o casal missionário, depois da vida toda fazendo trabalho, e esperava chegar um grupo de pessoas para recebê-lo, uma banda tocando e tal, etc. Aí quando chegou no porto, que não tinha ninguém para receber, aquele velho missionário baixou a cabeça, aí aquela senhorinha que estava do lado dele tocou nele assim: meu filho, é que a gente ainda não chegou em casa. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui estão esperando um dia chegar em casa? Aleluia. Vai chegar o dia que a gente vai voltar para casa. Vai chegar o dia que a gente vai voltar para casa. Aleluia. E quando a gente chegar em casa, a mesa vai estar preparada. E o Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O humilde não será esquecido. Sexta-feira, se Deus permitir, a gente continua. O relógio está dizendo ali que eu devo parar. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E que possamos seguir de fé em fé. De glória em glória. E assim estaremos sempre com o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.